E aí galera, tudo bem com vocês? O primeiro vídeo de 2020 vai ser para falar um pouco de categoria de base do Cruzeiro, até porque nessa semana começa aí a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? E o Cruzeiro já estreia aí nessa próxima sexta-feira, dia 3 de janeiro, quando enfrentaremos aí o Trindade de Goiás. Então a ideia aqui é fazer realmente um raio-x do elenco do Cruzeiro, quem são os principais destaques desse time da Copa São Paulo e explicar um pouquinho das mudanças, né, que esse elenco de Júnior sofreu aí da temporada 2019 para 2020. Só para explicar um pouco, aqui tá o esboço de time que eu imagino que será o titular do Cruzeiro nessa campanha, pelo menos numa primeira partida, né, porque a gente tem que entender que a Copa São Paulo é um torneio com muitos jogos, que começa 3 de janeiro e vai terminar no dia 25 de janeiro, que é o aniversário da cidade. Então é necessário que haja uma grande rotatividade das peças, né, os treinadores têm que mexer no elenco de jogo para jogo, porque é muito comum que os times joguem aí 2 partidas com apenas um dia de folga, né, você joga tranquilamente aí numa sexta e no domingo tá em campo de novo. Mas eu vou começar explicando um pouco desses jogadores que eu listei aqui primeiramente nessa fileira na direita, que são atletas que não podem mais jogar na base do Cruzeiro, que atuaram no Sub-20 no ano passado e que não têm mais idade para continuar jogando na base, tá? O goleiro Vinícius, naturalmente, vai ser integrado aí ao elenco principal, pode ser terceiro ou quarto goleiro. O zagueiro Kaká, que já está jogando no time de cima. O lateral direito Luiz Gustavo, que está para ser emprestado aí para o Vila Nova. O Everton, que é lateral direito do time principal. O Ederson, também um jogador importante do time de cima. O Adriano, que deve ter suas primeiras oportunidades no profissional também. O Michel, que é outro com conversa aí para ser emprestado. E o Wellington, que é um jogador que também tem o seu destino indefinido, mas tem contrato longo. Nessa segunda fileira, eu vou listar 3 jogadores aqui que poderiam estar integrando o elenco do Cruzeiro na Copa São Paulo, mas não estarão porque a comissão técnica pretende utilizá-los no elenco principal. Então, a partir do dia 6 de janeiro, eles estarão fazendo a pré-temporada, né, e serão peças importantes nessa reestruturação do clube. São eles o zagueiro Edu, meia Maurício, o atacante Vinícius Popó. Os 2 últimos ainda têm mais 2 anos de base, né, podem jogar até a copinha do ano que vem, mas como já são peças válidas no elenco principal, o Edu ainda não estreou, mas já é um jogador importante, é a 4ª opção de zagueiro e deve subir um pouco nessa fila porque alguns nomes vão sair. O Maurício já tem até gol no profissional e o Vinícius Popó é um jogador que desponta como principal candidato a ser o nosso camisa 9 aí no Campeonato Mineiro. Então esses garotos aqui, eles poderiam jogar a copinha, mas o Cruzeiro optou por deixá-los no elenco principal, então eles estarão disponíveis para Adilson Batista. Aqui eu coloquei 3 jogadores, o Alemão e o Ávalos têm idade para jogar pela base, mas não estão trabalhando aí dos jogos preparatórios porque estão lesionados. O Alemão é um zagueiro, um jogador alto, fez algumas partidas boas até pelo Sub-20, e o Enzo Ávalos é um paraguaio que fez apenas um jogo pelo nosso Sub-20 até agora e se lesionou, e eu sinceramente não tenho o que dizer sobre esse rapaz, se ele é bom ou ruim, porque eu nunca o vi jogando. Mas Alemão e Ávalos são jogadores que não deveremos contar nessa Copa São Paulo, então por questão física, não participaram de nenhum dos jogos preparatórios, como eu disse. E a gente tem a situação do Rômulo, né, que vive aí uma indefinição se seguirá no Cruzeiro ou não. O contrato acabou, o jogador volta a ser atleta do Desportivo Brasil, mas eu sigo mantendo aí 1% de esperança de que ele continue por aqui, simplesmente pelo fato de que nas redes sociais particulares do atleta, ele segue lá se definindo como jogador do Cruzeiro, recentemente postou foto com a camisa do clube, inclusive. Então eu acho que ainda existe uma hipótese dele seguir no Cruzeiro. Ele está inscrito na Copa São Paulo, mas como o contrato acabou, ele não participou dos jogos preparatórios e a tendência hoje é que ele não fique. Mas eu ainda mantenho esperanças de que a gente tenha uma recuperação, uma mudança nesse cenário, que o Rômulo seja sim atleta do Cruzeiro em definitivo. A questão é que tem que arrumar o dinheiro para pagar o Desportivo Brasil, né? Não tem como a gente querer comprar outro jogador dele se ainda está em débito. Por isso eu vou tirar o Rômulo da equação aqui e vou falar um pouco sobre esses jogadores que em tese serão aqui o 11 inicial do Cruzeiro. O goleiro Denivis, né, vai aí para sua primeira competição como titular do time. O titular do Sub-20 era o Vinícius até pouco tempo e ele é uma grande aposta do clube, o pessoal acredita bastante no potencial dele, é um goleiro muito novo, mas deve começar o torneio aí como titular, inclusive ganhando da concorrência do Marlon, né, que foi goleiro do Cruzeiro na temporada passada, vinha fazendo bons jogos até uma decisão de Copa do Brasil Sub-20 contra o Palmeiras, que ele fez um jogo bem infeliz no Independência e acabou perdendo espaço a partir dali, né, chegou o Vinícius que tomou a condição de titular, o Marlon, que era o 4º goleiro do elenco principal, voltou para o Sub-20 e hoje o Denivis deve ser o titular na Copa São Paulo, tendo o Marlon como opção. Na zaga a gente tem Jonathan Monteiro e o Paulo como prováveis titulares, embora o César também seja um nome bem interessante para a posição.
O Jonathan Monteiro eventualmente joga como lateral direito, eventualmente joga como volante, e o Paulo é um zagueiro canhoto que joga também pelo lado esquerdo. Inclusive o Paulo é muito novo, ele é 2002 e inclusive fazia parte do elenco da seleção do Mundial Sub-17, né, que o Brasil acabou sendo campeão, mas o Paulo foi cortado por lesão e não esteve no grupo final. Acho que são bons zagueiros, o Jonathan Monteiro inclusive já está em vias até de ser aproveitado no elenco principal. O Paulo e o César acho que vão esperar um pouquinho mais, mas os três deverão jogar bastante, né, até pela rotação que eu falei. Na lateral direita a gente tem o Valdir, que chegou recentemente ao clube e hoje acaba sendo aí o principal nome da posição. Eu vi pouquíssimos minutos dele jogando até aqui, não consigo traçar aí um paralelo, falar das principais características dele, e a gente perdeu aí os dois laterais direitos que mais jogaram na temporada passada, né, o Everton, que inclusive integra o elenco principal, e também o Luiz Gustavo, que estourou a idade. Mas além aí do Jonathan Monteiro, que pode jogar na lateral improvisado, né, o Guilherme Liberato também já fez a função, e tem o Danilo, que é um jovem aí, um garoto que aí tem idade até para sub-17, passagem também pela seleção de base e é uma opção, mas o Valdir deve ser o titular por aqui. Na esquerda é Matheus Pereira, um lateral que foi muito bem na Copa São Paulo do ano passado, na temporada toda, na verdade. É um lateral ofensivo muito habilidoso, jogador de muita técnica, às vezes joga até na linha de meio campo. Precisa melhorar um pouquinho a marcação, né? Ele é um jogador leve, não é tão bom assim no combate, mas é um menino muito bom de bola e muito promissor. O outro lateral esquerdo que a gente tem é o Ryan, né? Um jogador que é mais forte fisicamente, não é tão brilhante assim no apoio, mas também é um lateral interessante, um jogador que, se bem trabalhado, pode ajudar o Cruzeiro aí nessa competição. E só para explicar por que eu listei dois grupos aqui, é porque esse aqui eu imagino que sejam jogadores que vão ter mais oportunidade, vão atuar mais na rotação. E esses quatro aqui são jogadores muito novos, né? Que eu acho que podem entrar em algum jogo, mas não imagino tendo papel central nesse momento. Então, além do Danilo, lateral direito, falo também do Carlos, zagueiro, que já vem fazendo alguns jogos, era também um nome importante do Sub-17 e participou bem aí de alguns jogos preparatórios do Cruzeiro. No meio-campo, né, a gente tem o Pedro Bicalho, que deve ser um volante a começar o campeonato como titular, jogador que tem um poder de marcação legal, mas acho que ainda não foi suficientemente testado, porque na temporada passada a gente tinha caras de grande destaque aqui no setor, o próprio Rômulo, o Adriano, o Ederson, então acaba que esse volante fez até um número considerável de partidas, mais de 20 jogos na temporada, mas não teve aí uma sequência para que a gente possa ter uma avaliação bem consistente. Isso deve acontecer agora na Copinha. O Jadson é um jogador que até já estreou pelo profissional. Ele pode jogar como um segundo volante, pode jogar como um meia centralizado ou pelos lados. É um cara muito promissor, muito técnico, um jogador habilidoso, que se posiciona bem, sabe chegar na área para finalizar. Ele que veio pro Cruzeiro no início do ano passado, contratado junto ao Sport, né? E acho que o Jadson é um jogador bem importante para a Copinha e pensando também no desenvolver da temporada. O Guilherme Liberato é um volante mais forte, um jogador fisicamente muito bom no combate, mas que tem também uma boa chegada no ataque, joga na lateral direita quando precisa. Acredito que em algumas oportunidades a gente vai ver o Jadson jogando pela meia direita, com o Liberato fazendo uma dupla de volantes com o Pedro Bicalho, ou eventualmente até o Jonathan Monteiro jogando como um volante aqui, e o Alexandre Jesus ficando no banco, né? Porque desses nomes que a gente tem disponível, eu diria que ele é o menos titular, tá? Do elenco principal, embora seja também um jogador interessante. O Alexandre Souza é outro jogador de meio campo também que atua como volante aqui, que deve ser bastante utilizado nessa temporada, justamente pela necessidade de mudanças de uma partida para outra. Voltando aqui os jogadores para o lugar. E aqui até o próprio Ageu também é um meio campista que pode atuar como volante, atua um pouco mais à frente, é um jogador que tem bom passe e desponta também como uma alternativa que pode entrar em alguns jogos. Aqui no quarteto ofensivo, né, nos quatro homens mais adiantados, no ano passado a gente tinha Caio Rosa na esquerda, o Marco Antônio ou o Michel centralizados, o Maurício pela direita e o Popó na frente. E aí a gente mantém o Marco Antônio como um camisa 10, um jogador que tem uma visão de jogo muito boa, boa qualidade de passe, muito boas assistências. É um menino que inclusive eu acho que já poderia ser pensado para utilização no elenco principal na próxima temporada, porque ele está no último ano de base. O Caio Rosa é outro jogador que eu pensaria para utilizar no elenco no próximo ano, atacante, vai para cima, habilidoso, finaliza bem, né, quando puxa essa bola para dentro ali, especialmente quando parte do lado esquerdo. E aqui pela direita, onde a gente tinha um meia, que era o Maurício, deve jogar aí o Alexandre Jesus, que é um atacante, ele joga como um camisa 9, joga pelo lado esquerdo também, é um jogador que tem boa velocidade, boa mobilidade, como eu disse, ele é o menos titular do quarteto de frente e pode começar a copinha no banco para o Jadson jogar como meia pela direita. Mas teve uma contribuição legal aí nessa última temporada, marcou 8 gols durante o ano, e é um garoto que eu acho que tem muita margem de evolução e pode nos ajudar bastante aí futuramente.
E a gente tem o Thiago, eu fiz vídeo de olheiro dele recentemente, né? Um jogador mais de área, 1,88 m, muito forte fisicamente e que deve jogar essa copinha na posição de origem, né? Ele não deve ser forçado a cair um pouco mais pelo lado, coisa que acontecia quando o Vinícius Popó era titular. Boto muita fé no Thiago para ser esse camisa 9 do Cruzeiro, acho que ele tem um potencial bem interessante para fazer gol e ele sabe preparar bem jogadas, né? Ele dá assistências também, é um jogador que sabe fazer pivô, acho que é um menino de muito futuro. E coloquei aqui o Riquelmo e o Alejandro, que são dois jogadores que estavam até a última temporada jogando mais pelo Sub-17, mas que devem ter bastante minutos agora nesse time principal do Cruzeiro. O Riquelmo é um meia, atua aqui centralizado, sabe jogar pelos lados também. E o Alejandro, que é uma grande promessa aí da base do Cruzeiro, até estreou pelo profissional naquele último jogo de 2018, né, um empate contra o Bahia. Ele entrou nos minutos finais e é um menino que joga preferencialmente pelos lados de campo, embora eventualmente atue até como um falso 9, como um meia centralizado. É habilidoso, vai pra cima, tem alguma velocidade. Acho que o Alejandro é também uma grande promessa do Cruzeiro e pode ser que entrando no decorrer das partidas se torne alguém que possa desequilibrar jogos ali pela grande qualidade que tem. Mas a gente tem que fazer a ressalva, né, de que é um menino muito jovem e pode até sentir um pouco o baque físico da saída aí da categoria Sub-17 para o Sub-20. O Stênio é outro atacante de lado que pode ser aproveitado também. Ele tem uma vantagem relacionada a Alejandro e Riquelmo, que é um pouco mais de vivência no Sub-20, inclusive tendo já marcado 3 gols em 12 partidas pela categoria. Então é um jogador que pode sim ser aproveitado e até participou bem aí dos amistosos de preparação. Falando um pouco desses jogos, o Cruzeiro fez 4 partidas aí para acertar o time para a Copinha. Foram 3 vitórias e 1 derrota. O Cruzeiro primeiramente ganhou do time do Betis por 1-0 com o gol do Thiago, mas vale explicar que não é o Betis da Espanha não, tá? É um Betis que joga o Campeonato Mineiro mesmo. Posteriormente a gente enfrentou o América, ganhou por 5-2. Nesse jogo os gols do Cruzeiro foram 2 do Alexandre Jesus, 1 do Thiago, 1 do Ageu e 1 do Stênio. O terceiro jogo teste foi contra o time principal do Coimbra e o Cruzeiro perdeu por 1-0. E o último jogo preparatório foi uma goleada por 5-1 sobre o Capital de Tocantins, um time que também estará na Copinha. E os nossos gols foram marcados por Marco Antônio, Thiago, Guilherme Liberato, Alejandro e Riquelmo. Falar um pouco do técnico, né? O Célio Lúcio foi jogador do Cruzeiro na década de 90, um zagueiro que conquistou títulos importantes, mas como treinador até agora, eu sinceramente não consigo acreditar muito no trabalho dele. Foram 21 jogos como técnico do Cruzeiro até aqui, 9 vitórias e 8 empates e 4 derrotas. E eu atribuo muito da nossa eliminação no Brasileirão Sub-20 do ano passado a uma certa covardia do Célio Lúcio, que foi mexendo no time, recuando a equipe no jogo contra o Palmeiras, que era um jogo decisivo que o Cruzeiro poderia até empatar, né? E a gente acabou perdendo aquele jogo tomando um gol na última bola. Espero que ele faça um bom trabalho na Copa São Paulo. Ele foi auxiliar técnico durante um bom tempo, né? Sendo inclusive auxiliar do Ricardo Rezende, que tá aí no elenco principal. Acho que convém esperar, vamos aguardar o trabalho que ele consegue fazer e tomara que as coisas caminhem bem. Falando um pouco dos adversários na Copa São Paulo, o Cruzeiro enfrenta aí no dia 3 de janeiro o Trindade de Goiás. Na terça-feira, 7 de janeiro, a gente encara o Sergipe e fecha a participação na primeira fase no dia 10, quando a gente enfrenta o Oeste. Valendo ressaltar que todos os jogos do Cruzeiro serão na Arena Barueri, né, cidade em que o clube estará lotado nessa primeira fase. Se der tudo certo, o Cruzeiro for um dos 2 primeiros no grupo passar para a fase seguinte, enfrentará aí o adversário do grupo 28, que é composto por Audax de São Paulo, Desportiva Paraense, Motoclube e Sport. Então é isso, galera. Eu tentei passar aí um panorama de como vai o time do Cruzeiro para essa Copa São Paulo. Fica sempre a expectativa de que jovens jogadores se destaquem, né? Alguns desses meninos que a gente nem fala tanto apareçam aí e mostrem potencial. É claro que quando a gente entra numa competição a gente sempre pensa em ser campeão, né? Mas a ideia da Copa São Paulo é muito mais que a gente consiga revelar jogadores úteis ao elenco principal do que qualquer outra coisa, né? Uma taça de Copa São Paulo não adianta nada, é só a gente pensar na única conquista que o Cruzeiro tem nesse torneio, que foi em 2007, e que praticamente ninguém daquele time de base teve chance de verdade no elenco principal. É muito mais importante revelar gente boa de bola do que ganhar a taça efetivamente, mas é claro que se for possível a gente quer aliar as coisas. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal aí caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para dizer o que você acha desse time do Cruzeiro, quais jogadores você conhece, já viu jogando, o que pensa sobre eles, e a gente vai acompanhar, né, cada jogo dos meninos na Copinha aí, torcendo pelo melhor resultado possível. Por hora ficamos por aqui, desejo aí um feliz 2020 para todos nós, né, que a gente precisa depois de um 2019 tão conturbado. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!